Boa noite, povo de Deus, povo abençoado. Aqui começa mais um programa Valendo de Deus, o seu, o meu, nosso programa Valendo de Deus com o seu pastor Rogério. Estamos nessa noite reunidos em um só propósito, em glorificar, em exaltar a Deus. Porém, Deus é quem faz acontecer. Ele que está no comando de todas as coisas. E tudo vem acontecer pela vontade dele, pelo querer dele. Então nada acontece por acaso. Tudo tem um porquê de acontecer. Então não reclame pelas lutas que tem enfrentado, pela dificuldade que tem enfrentado. Porém, nas lutas, na dificuldade, é onde crescemos e é onde nos tornamos grandes homens, grandes mulheres, né? Então, através da luta, através da peleja, assim somos formados cidadãos, filhos de Deus, né? Então, Deus que possa te abençoar nessa noite. Nós temos uma palavra em Zacarias 11, na verdade, a partir do versículo 7, que diz assim: apacentais, pois, as ovelhas destinada para a matança, as pobres ovelhas do rebanho. Tomei para mim 2 varas, uma se chama graça e a outra união. Apacentei as ovelhas. Então, aqui, esse capítulo é a parábola do bom pastor. Então, 2 coisas que devemos ter, né, para agradar a Deus, né, que devemos aprender. Aqui é a graça. Então, nós não somos merecedores de nada, mas nós recebemos a graça de Deus. Então, pela graça e a misericórdia dele, que estamos aqui nessa noite, a glorificar, a exaltar o nome dele. E a união. Então, nós devemos ter essa união, né? Então, devemos ser unidos. A própria palavra de Deus vem nos falar o seguinte: onde tem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu farei presença lá. Então, nós precisamos da graça de Deus para o glorificar, para aprender, né, de Deus. E precisamos de ter união para que a obra venha prosperar, para que a obra de Deus venha crescer. Então, quanto mais a obra de Deus cresce, cada vez mais o mundo se torna melhor. As pessoas que estão no mundo, né, se tornam melhores. Então, sem, né, a graça de Deus, nada pode acontecer. E sem a união também, jamais pode vir acontecer alguma coisa. Então, por quê? Porque se nós temos a graça de Deus, nós precisamos de ter a obediência a Deus, né? Devemos obedecer a Deus. Então, quando nós obedecemos a Deus, então a graça de Deus, ela nos enche, ela nos ensina, ela nos instrui. Então, quando nós reunimos, e como nós estamos reunidos aqui agora nesse programa, né, Valente de Deus, nós estamos reunidos. Então, aqui nós estamos pela graça de Deus. Agora nós temos a união, né? Então, quando nós lançamos a palavra, quando nós somos o instrumento de Deus para lançar a palavra, então nós estamos em união. Então nós fazemos a concordância, né? Então todos nós concordamos com a palavra de Deus. E outra coisa, a palavra de Deus, ela tem que ser pregada de graça, sem cobrança. Porque a desunião que acontece na obra de Deus, ou em qualquer outra coisa, é o salário. O salário é que vem trazer a discordância. Então, quando eu determino um certo salário para aquela pessoa vir fazer a obra de Deus, ou se eu determino algum pagamento, aquela pessoa tem que pagar algo para vir cultuar a Deus, para vir adorar a Deus, para vir ouvir a palavra de Deus, o que acontece com isso? Eu vou trazer a divisão, né, na obra de Deus. E com a divisão, né, nós vamos trazer o quê? Vamos trazer a inimizade entre uns aos outros.
Então não vai ter mais a união. Então, ou seja, a união ela pode ser, né, quebrada a qualquer momento através do quê? Do dinheiro, através do benefício material, através da palavra de Deus. Então, a obra de Deus, quando você vai fazer algo para Deus, quando você vai dar algo na obra de Deus, você tem que fazer voluntário. Você tem que fazer porque você ama a obra de Deus. Então, não tem um preço a determinar que você deva pagar. Não. Você já tem que pagar 10%, isso é Bíblia. Não, nós não podemos determinar isso de maneira alguma. Que você deve pagar 10%, 20%, 30%, não sei. Mas não devemos determinar isso. Porque isso traz a desunião dentro da igreja. Dentro da palavra de Deus. Então, nós devemos fazer a obra voluntariamente. Então, nós recompensamos a obra de Deus conforme aquilo que Deus coloca em nosso coração. Então, nós temos que dar com alegria, né? Então, eu vou fazer para Deus, eu vou fazer porque eu amo a Deus sobre todas as coisas. Então, quando você vem a ministrar a palavra de Deus, a pregar o evangelho, você tem que vir voluntário. Embora que a obra de Deus ela é rica, porque Deus é dono do ouro e da prata. E não tem como você ser abençoado se você não abençoar a obra. Também não tem jeito. Mas abençoando a obra por vontade própria, não por determinação de liderança, não. E nem eu também, para vir aqui levar a palavra também, eu também não devo determinar um salário que eu tenho que receber para mim poder fazer a obra, não. Então quando eu venho aqui eu tenho que vir com alegria, porque a graça de Deus ela já me basta. Então a graça de Deus, de eu estar aqui a falar da palavra de Deus já me basta. E a mesma coisa vocês que estão do outro lado. A graça de Deus já o basta em vocês. Então aí com a grandeza de Deus, com o poder de Deus, com o reconhecimento de Deus, aí é que você vai manifestar, né, a sua fé e praticar a sua fé em vir ofertar na casa de Deus. Aí você vai ofertar a Deus, né? Então não é por determinação de liderança, não é por troca, não é por barganha, não. Você fez aquilo ali porque você achou na obrigação de fazer. Você teve uma gratidão por Deus. Você colocou Deus acima de tudo, né? Então quando eu vou lá e eu pego o meu melhor e ofereço para Deus o meu melhor, é porque o quê? Eu coloquei Deus acima de qualquer coisa neste mundo. Então eu provo a Deus que nada neste mundo está acima dele, né? Então tudo está abaixo dele. Então qualquer coisa que eu pegar e trazer para a presença de Deus e ofertar a Deus é como nada, porque Deus está acima de tudo. Então por isso que não vamos o que? Barganhar, né? Quando nós viemos a trazer algo na casa de Deus, porque a graça de Deus não tem como você comprar a graça de Deus. Já fala graça, porque vem de graça. Então também nós não somos merecedores de nada, mas muita gente pensa que quanto mais eu der, quanto mais eu fizer, mais eu vou, Deus vai ter que me abençoar, mais Deus vai ter que fazer. Não funciona desse jeito. Então Deus, Ele quer saber se você coloca Ele acima de tudo, acima de qualquer coisa. Então, quando você coloca Deus acima de qualquer coisa, então assim você será recompensado, assim você será agraciado por Deus, né? Então, a nossa união, né, na presença de Deus, nós temos que se desligar deste mundo material. Porque se nós viemos para a presença de Deus ligado no mundo material, nós seremos adversários uns dos outros. E aqui nós não estamos para ser adversários uns dos outros. Porque quem é o nosso adversário é Satanás, é o diabo. Então a própria palavra também ela vem nos revelar o seguinte, que não tem como nós servir dois senhores. Não tem como você ou há de aborrecer um e agradar o outro, ou vice-versa. Então
a Bíblia, a palavra de Deus, ela fala claramente. Então, quando eu venho para Deus, eu vou colocar Deus acima de tudo, porque a graça de Deus me basta. Paulo falou isso, né? A graça de Deus me basta. Então a graça de Deus, ela é suficiente para aqueles que o louvam, para aqueles que engrandecem a presença de Deus. Porque eu sei o seguinte, eu não trouxe nada a este mundo e não vou levar nada deste mundo. Você também não. Por mais que eu viva desesperado, por mais que eu corra atrás de tudo, por mais que eu seja aquela pessoa, minha honra, não sei o que e tal, não, nada disso me importa, porque é o seguinte, tudo aqui é passageiro nessa terra. Então não devo me preocupar com este mundo, não devo me preocupar com honra minha e tal, não, eu devo me preocupar em honrar a Deus, e eu devo me preocupar em esperar a justiça de Deus. Porque o homem fala assim, justiça o homem. Eu vou fazer justiça. Mas não é justiça, é vingança. Porque a justiça, ela só vem de Deus. Só Deus consegue ser justo. Por que só Deus consegue ser justo? Porque Deus conhece a ambas as partes. Deus conhece os dois lados. Então Deus, ele consegue ser justo. Agora o ser humano não consegue ser justo de maneira alguma. Consegue fazer vingança. E o diabo deita e rola nessas pessoas que vêm a fazer vingança com as suas próprias mãos. Então, o bom pastor é aquele que vive pela graça de Deus. Esse é um bom pastor. O bom pastor é aquele que ensina a ter união na casa de Deus, que não pode ter divisão na casa de Deus. Então, quando nós viemos até Deus, né, e temos essa mentalidade que perante Deus todo mundo é igual, tanto rico como pobre, não importa. Então, todos ali, Deus vê da mesma forma. Todos que estão na casa de Deus, que se encontram na casa de Deus, Deus vê da mesma forma. Aí, depende de você, depende da sua gratidão com Deus, mas você não vai barganhar com Deus. Tem gente que fala assim, fulano, se você fizer isso, se você der tanto, Deus vai te abençoar com tanto. Isso é uma grande mentira, porque Deus não trabalha dessa forma. Deus jamais ele vai trabalhar desse jeito. Deus não trabalha por interesse financeiro de ninguém. Deus trabalha por interesse, mas o interesse em ver a gratidão daquelas pessoas que o louvam a Ele. Deus trabalha com entendimento, Deus trabalha com racionalidade. Então Deus trabalha com as pessoas racionais. Porque é o seguinte, eu venho à casa de Deus, eu sou abençoado, Deus me abençoa. O que acontece? Deus me abençoou, me livrou do mal. Eu tenho que pensar o seguinte, quantas pessoas aí fora aí também que estão passando pela mesma dificuldade que eu passava. Então o que eu tenho que fazer? Eu vou também ajudar a obra de Deus, porque quanto mais eu ajudar, quanto mais a obra de Deus crescer, mais pessoas vai ter oportunidade de vencer, de ser salva, né? Então eu mesmo entrei aqui nesse programa Valendo de Deus. Por quê? Porque outrora também eu vivi na escuridão, eu vivi nas trevas, eu vivi perdido, vivi no sofrimento, né? Então, por isso eu entrei, né, a fazer esse programa. Então, eu faço esse programa aqui, não é interesse em receber bens materiais, de maneira alguma. Eu faço esse programa aqui com interesse em ajudar as pessoas, as demais pessoas, as outras pessoas. Então, esse é o nosso interesse, em ajudar aquelas pessoas que outrora vive como eu vivi lá atrás. Então não seria justo de eu deixar, né, as pessoas virem perecer neste mundo, sendo que Deus me deu oportunidade. Então eu venho falar a verdade do que Deus fez na minha vida, do que Deus mudou na minha vida, o que Ele arrancou da minha vida. Então eu era cego, eu não enxergava, e hoje eu estou aqui para glorificar e exaltar no nome de Deus, né? Embora tem muita gente que não acredita, tem muita gente que, né, porque devido assim, porque a mudança, se Deus te mudar,
Deus transforma você, Deus muda a sua visão, Deus faz você enxergar. Mas talvez aquelas pessoas que estão com você, talvez continuam cegas. Então elas não vão acreditar, porque elas continuam cegas. Elas não vão querer acreditar. Elas só vão passar a acreditar o dia que elas conseguirem enxergarem. Porque enquanto elas não enxergarem, elas vão duvidar, elas não vão acreditar. Porque se Deus te dá visão, se Deus coloca você para enxergar, você é quem vai enxergar, você que vai ver. Então, as coisas normais são para as pessoas normais. Mas as coisas sobrenaturais são para as pessoas que vê sobrenaturais. Então, quem é da fé, a pessoa que é da fé, uma pessoa que não é da fé nunca vai entender quem é da fé, de maneira alguma, não vai compreender. Porque quem é da fé, ele tem visão. Toda pessoa que é da fé, ela tem visão. Ela vê mais longe do que aquela que não é da fé. A pessoa que não é da fé, ela só vê ali porque ela está cega. Então ela não consegue enxergar distante, ela só consegue enxergar aquilo ali. Então ela está caindo num abismo, ela não acredita que tem solução, ela não acredita que pode sair daquilo. Não, de maneira alguma. Por quê? Porque ela está cega. Mas a pessoa que tem fé, que tem a visão que Deus colocou, então ele vê mais distante. Por isso que a palavra de Deus fala, é impossível se vir a Deus sem fé. Não tem como você se vir a Deus se você não tiver fé. Porque quando você tem fé, as portas do céu se abrem. Quando você não tem fé, você consegue ver só as portas do inferno se abrindo. Mas quando temos fé, nós vemos a porta do céu. Ela se abre. E você consegue ver que só coisas grandiosas vão chegar até você. Então a sua vida passa a mudar. Porque agora eu não dependo mais deste mundo. Agora eu dependo de Deus. Você entendeu? Então agora eu dependo da graça de Deus. Então a recompensa minha é diferenciada. A recompensa daqueles que acreditam, que vivem pela fé, é diferente. Ninguém vai entender, ninguém vai compreender. A não ser se for pessoas da fé. Se for alguém da fé, tudo bem. Vai entender, vai falar, não, eu sei o que é isso, eu consigo compreender. Mas quem não é da fé, ele vai te criticar, ele vai condenar, ele vai falar mal, ele vai falar uma porção de coisas, porque ele não é da fé, ele não consegue entender. E muitos deixam de exercer a fé porque pelas aquelas pessoas que estão cegas, que não podem ver, que não podem enxergar ainda. E elas tiram até uma oportunidade de ajudar aquelas que estão cegas a enxergar. Porque duvidam, né? Deixa a dúvida entrar. E a dúvida não pode entrar naquele que vive pela fé. De maneira alguma. Tá ruim? Não, tá ruim, mas vai ficar bom. Tá difícil, mas vai melhorar. Então, assim acontece na vida dos que têm fé. Deus jamais desamparou aqueles que confiaram nele. Deus jamais abandonou aquele que se firmou com ele, aquele que fez uma aliança com ele. Então Deus pega pessoas que não são nada, pessoas que são que ninguém nem conhece, que ninguém nem vê, e coloca ela no meio da multidão. Coloca ela para se apresentar no meio da multidão. Então ela chega lá e se apresenta. E veio ali do nada. E a mudança é uma mudança sensacional que Deus faz na vida daquelas pessoas que realmente estão interessadas em viver pela graça. Então não adianta eu ir para a igreja pensando em ficar rico. Ah, eu vou para a presença de Deus que agora eu vou ficar rico. Agora eu quero ver. Fulano pisou em mim, agora que eu vou para a presença de Deus e Deus vai me dar isso, Deus vai me dar aquilo, eu vou pisar em fulano. Deus não vai te abençoar desse jeito nunca, cara. Não abençoa, não adianta. Ah, eu vou melhorar de vida, que agora eu vou mostrar porque eu fui humilhado, porque eu fui assim. Não, Deus não vai fazer. Deus não faz assim. Deus vai te prosperar, Deus vai mudar a sua vida? Vai. Mas para quê?
que para as pessoas que te humilharam, para as pessoas que vieram, que sacanearam com você, que eles possam enxergar, que eles possam ter uma oportunidade também de se arrepender e vir a viver com Deus e vir receber a salvação. Então Deus trabalha dessa forma. Então não adianta eu ter muito ou pouco na presença de Deus, não vale de nada. Eu ter muito dinheiro ou pouco dinheiro, não vale nada. O que vale diante de Deus é o quê? É a nossa fidelidade com Deus. É a nossa sinceridade com Deus. Então, não adianta eu querer ser perfeito, falar bonito, me expressar bonito e tal, não sei o que, sendo que eu não sou aquilo. É mais antes eu chegar diante de Deus falando assim, eu estou aqui. Eu sou assim, 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 pronto, acabou. Não adianta. Você tem que ser o que você é. Por quê? Porque Deus gosta de pessoas que são sinceras e que têm caráter. Então, nós vamos viver pela graça de Deus. Você vai viver pela graça de Deus. A partir de hoje, você vai viver pela graça de Deus. E vivendo pela graça de Deus, eu necessito da união dos meus companheiros da fé. Porque quem vai entender a fé é só aqueles que estão vivendo na fé. Então aqueles que não vivem na fé não vão ser meus companheiros, porque eles não entendem o que é fé. Eles vão me criticar, eles vão me apedrejar, eles vão me cobrar, eles vão me oprimir, eles vão fazer uma porção de coisa comigo. Por quê? Porque eles não é da fé. Aquele povo que andava com Moisés, que Deus tirou da mão de Faraó e guiou aquele povo oprimia Moisés. Por que eles oprimiam? Tinha gente lá que murmurava, que reclamava, que queria, que era melhor estar na mão de Faraó apanhando todo dia, mas comia, do que estar lá no deserto sem nada. Por que eles reclamavam? Porque eles não tinham fé. Eles não conheciam o Deus que Moisés conhecia. Eles não podiam ver o que Moisés via. E muitas vezes aquele povo atrapalhava o próprio Moisés. Que Moisés fazia coisas porque era pressionado pelo aquele povo. Então a maior dificuldade é você ter união com quem não é da fé. É a maior dificuldade. Porque o povo que não é da fé, ele vive pelo desespero. Ele deixa o diabo vir afrontar ele. Porque o diabo põe medo na pessoa. O diabo põe a incerteza dentro das pessoas. Então, a pessoa que está neste mundo, ele tem medo de passar fome, ele tem medo de ficar sem morar, ele tem medo de ficar sem dinheiro, ele tem medo de ficar sem emprego, ele tem medo de ficar doente, ele tem medo de morrer, tem medo de tudo. Porque ele está firmado neste mundo. Agora a pessoa que está na fé, que está vivendo pela graça de Deus, ele já não tem medo disso. Porque ele sabe que o amanhã pertence a Deus. Não tem como ele acelerar nada, porque nada ele vai levar. Então o dinheiro para ele é só um meio de sobrevivência. É um meio de sobrevivência. O dinheiro é um meio de sobreviver. O dinheiro não é uma coisa que vai me engrandecer na presença de Deus, que vai me crescer na presença. Não. Então, aqueles que vivem pela fé, eles vivem da graça de Deus. E Deus ordenou que vivemos pela graça. Então devemos sempre ter a graça de Deus conosco. E não quebrar essa aliança com Deus, de vivemos pela graça. Então muita gente começa até bom, né, servindo a Deus, tem pessoas que vêm a ensinar a palavra de Deus e tudo tal. Aí quando ele começa a ganhar um salário ali na obra de Deus, e quando ele tem visão ali de ganhar dinheiro, de fazer isso, aquilo outro, aí ele se distancia de Deus. Aí ele começa a desagradar a Deus. Porque o olhar dele está nos bens materiais. Ele não tem compreensão
de que a luta dele ali é contra principado e potestade. A luta dele não é contra carne nem contra sangue. A luta dele é contra o inferno. Então ele não tem que preocupar com o que ele vai comer. Ele não tem que preocupar com este mundo. Ele tem que preocupar em agradar a Deus. Ele tem que preocupar em receber a sua salvação. Porque nós só podemos receber a salvação através do quê? Através da orientação de Deus, ou seja, através da graça de Deus. Não vamos receber a salvação porque merecemos. Aí quando tem gente que é assim, quando ele está tão firmado nesse mundo material, que ele já se intitula que ele, não, eu já estou salvo, não, meu negócio eu já estou salvo, já estou no céu, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, porque eu dou isso e aquilo outro para Deus, eu estou no céu. Mas não é assim. A salvação ela é de graça. Tanto faz eu ter 50 anos dentro da igreja, como uma pessoa que entregou a vida para Deus ali na beira da morte e se arrependeu. Ele pode receber a salvação. Então não tem nada a ver isso de quem frequenta mais ou de quem dá mais para Deus. Isso é um engano que o diabo engana as pessoas. Porque não tem quem possa agradar a Deus nessa terra. Não tem. Nós recebemos pela graça de Deus. Porque somos todos falhos, somos todos pecadores, somos todos imperfeitos. Porque nós estamos numa terra contaminada. Agora, como que você está numa terra que é contaminada e você vai falar assim, pô, eu não sou contaminado. Eu estou aqui nessa terra, mas eu estou aqui nesse local, mas eu não estou contaminado. Tem um vírus aí, mas eu não tenho. Não tem como. Então todos que estão ali respirando aquele ar, todos estão contaminados. Todos. Então se não for a graça de Deus, nós não podemos ser salvos. Nós não podemos receber nada. Então é a graça de Deus que faz. Que eu e você possa receber. Então, com a graça de Deus, se nós trabalharmos com a graça de Deus a nosso favor, nós vamos ganhar uma multidão para Deus. Então não vai haver divisão dentro da igreja, vai haver união dentro da igreja. Por quê? Porque nós vamos trabalhar com a graça. Aí é diferente. Nós não dependemos de dinheiro, nós não dependemos do ouro nem da prata, nós dependemos da graça de Deus, nós dependemos do Espírito de Deus. Então todos vamos ser unidos e nós vamos ganhar uma multidão para Deus. Que o mais importante é a salvação. Não adianta você preocupar com A ou B ou C de religião, de igreja, não adianta. Sendo que no final tudo isso vai ser destruído, tudo isso vai acabar. Então aquele que perseverar até o fim, esse vai ser salvo. Então nós vamos trabalhar o quê? Com a graça. Vamos trabalhar todos com a graça de Deus. E se trabalharmos com a graça de Deus, não vai ter quem merece ou quem não merece. Vai ter todos merecem. Todos, independente. Ah, mas fulano não pode, ele falou mal de Deus. Não. É ele Deus que resolve. Todos vão merecer. Porque nós vamos trabalhar com a graça de Deus. Esse é o nosso propósito com Deus. Esse é o propósito do programa Valente de Deus. Trabalhar com a graça de Deus. Se nós trabalharmos dessa forma, seremos uma grande nação. Nós vamos saquear o inferno. Nós vamos saquear o inferno. Literalmente, vamos saquear. Por quê? Porque nós vamos ter a união. E a união faz o quê? Faz a força. E se temos força, temos Deus. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então a minha força e a sua força vem de quem? Vem de Deus. Então assim seremos grandes homens e mulheres de Deus. E nós podemos receber a salvação. Então há um bloqueio no meio do povo de Deus. Há um bloqueio. Qual é esse bloqueio? O bloqueio onde as pessoas não conseguem entender que não vão levar nada deste mundo e com o único propósito, objetivo, é receber a salvação de Deus. É esse bloqueio que tem bloqueado as pessoas, o entendimento das pessoas, e elas não têm conseguido reconhecer isso, e por isso que a igreja a cada dia tem sofrido, né, com
com essa grande perseguição que se chama o mundo materialista. Então isso tem diminuído a igreja. A igreja hoje quase não tem vivido pela graça, mas sim pelo material. Então nós estamos aqui com esse programa e nós estamos aqui pela graça de Deus. Não temos fundos para poder reinar com esse programa. Também não preocupamos com isso, mas nós preocupamos em viver da graça de Deus. E se você preocupar em viver da graça de Deus, você vai ver como a sua vida vai ser esplêndida, como a sua vida vai ser espetacular. A sua vida, a sua casa, aonde você for, você vai ser grandioso. Então, meu irmão, minha irmã, você que é liderante de igreja, começa a trabalhar com a graça de Deus. Esquece esse mundo material. Esquece a imperfeição do ser humano. Esquece isso. E foque em salvação. Foque nisso. Esquece tudo. Porque o maior vilão não é eu e nem você. O maior vilão é Satanás. Esse é o maior vilão. Porque ele já está condenado. Então ele põe a divisão para que nós não podemos conseguir enxergar que o único bem valioso se chama salvação. Então meu corpo aqui pode sofrer o que for. O que importa para mim é a minha alma. E o que importa para mim é a sua alma. Fique todos na graça de Deus. Que Deus possa te abençoar. Que Deus possa te fortalecer. Que Deus possa iluminar os seus passos. Que Deus possa fazer aquilo que nós não podemos fazer. Entrega hoje os seus caminhos, a sua vida na mão de Deus. E o mais Ele fará. Então, que Deus te abençoe. Que Deus te fortaleça. Fique todos na santa e gloriosa paz de Deus.